Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu costumo dizer que a gente lida com a mentira, nós temos uma relação abusiva com a mentira, mas abusiva assim? para a mentira. A gente abusa da mentira. Usa demais, é isso? Não, na verdade, deixa eu explicar o conceito. O que acontece? Todo mundo mente. Todo mundo mente. Só que dificilmente. A gente sabe que a gente mente. Não existe um ser na Terra que nunca mentiu. Não existe um ser na Terra, eu não saberia te dizer. Tá. Mas um ser humano é bem pouco provável. Ah, não, eu tô falando de ser humano, Um ser humano é bem pouco provável. Salvo algumas dificuldades cognitivas que impeçam, né, em algum momento a pessoa mentiu, né? Então, assim, te pergunto, o que é uma pessoa honesta? A gente nunca fala uma pessoa que nunca mentiu. É uma pessoa... Cara, o que é uma pessoa Então, honesta? uma pessoa honesta também mente. Né? Então, o que acontece? A gente acaba mentindo nos momentos em que a gente acredita coerente, só que ninguém admite esse tipo de coisa. Por isso que muitas vezes se personifica a mentira em Deus e se personifica a mentira no outro. Porque assim, a forma como a gente atua como juiz na mentira dentro da gente do outro é muito diferente. Se você conta uma mentira pra mim, porra, caraca, cara, por que você fez isso? Por que você falou isso? Agora, se eu conto uma mentira pra você, mas eu só tinha aquela opção, você me levou a isso. Por exemplo. Não, assim, a gente sempre tem uma justificativa para as nossas mentiras. Entendi. Sabe? Se for a mesma coisa, a gente sempre justifica as nossas mentiras de alguma maneira. Então, a nossa relação com a mentira, ela é uma relação... Eu vou usar a palavra forte, não vou usar, mas é uma relação hipócrita. Né? A gente acaba... Nem é forte, não. Eu acho que é real. É uma relação hipócrita, porque todos os dias as pessoas mentem. Todos os dias. Dá um exemplo bobo. Você passa em algum lugar, vê uma pessoa que é um semi-conhecido e tal. Ah, e aí, como é que vai? Tudo bem? Tá. Isso é o que a gente chama de mentiras cotidianas, tá? Não são mentiras que o Anderson é um cara que fala muito bem sobre mentira de high stakes, né? De alto risco. Mas essas são mentiras cotidianas. Mentiras que não necessariamente vão gerar nem sinais de ansiedade. De fato, você está interessado por como está a vida daquela pessoa naquele momento? Acaba sendo um oi, tudo bom, né? Assim, tipo, sim, oi, tudo bem? Só que se você um rito social. não perguntar, você pode sentir que você foi pouco afetuoso e aquela pessoa... Olha onde é que a gente chega na relação da mentira. O cara que está recebendo esse oi, tudo bem, como vai... Ele sabe que, de fato, você não está interessado. Mas se você não falar isso, ele pode ficar chateado. Sim. Olha que doido. Ele sabe que você está mentindo, mas ele quer isso. Mas você tem que mentir pra ele que tá interessado, pra ele ficar tudo bem. Cara, ele sabe que é mentira. Olha só que se você não disser, você não cumpriu aquele ritual social. Só que é aí que vem... Mas isso é muito complexo. É que a gente não para pra pensar, mas é muito complexo. Mas a mentira é um verniz social. Eu quero que você fale, que você me pergunte... Mas você não quer realmente que eu te responda e tá tudo bem. Exato. Imagina você chegar num cara... E aí, Vitão, tudo bem? Você fala, nossa, cara de paisagem. Ou então fala, putz, cara, não tô bem. Hoje de manhã... Aí fala, puta, que mala, eu só queria ir embora. Aí o cara vai me contar todos os problemas dele. Mas é exatamente... as pessoas quando perguntam, e aí, como é que tá a vida? Você não espera que a pessoa... Cara, minha vida tá terrível, eu não vou te contar. Olha, então tô perdido. A música do Garotos Podres. Né? Você vai sair... Imagina, você perguntou pra ele, como que tá? A hora que você virar as costas vai encontrar... Cara, encontrei com fulano lá, pô... Puta pessoa negativa. Próxima vez que eu ver ele na rua, eu vou passar reto, porque tô me sentindo até mal. E isso, imagino que é uma coisa do Brasil, não sei, em todo lugar é meio isso? Na verdade, é meio que uma coisa geral. Geral, né? Toda a sociedade tem os seus ritos e se espera que nós hajamos de acordo com os ritos, querendo ou não, falando a verdade ou não. Por exemplo, você vai num enterro, num velório. Você não conhece a pessoa, tá? Você entra e você foi lá acompanhar alguém e tal, enfim. Te mandam alguma coisa no celular que é engraçado. Você dá uma leve risada. Nossa, né? Cara, eu já tô vendo. No mesmo momento, tu vai julgamento, suprimir aquilo ali. Né? Por quê? A pessoa que tá ali, ela vai ver você
E ela sabe que você pode não estar triste naquele velório pelo aquele falecimento, mas ela espera que você demonstre que você está triste. Exato. Então, na verdade, o Kant ele fala isso de maneira muito elegante, né? A maior prova de que a mentira é algo tão entranhado na sociedade é o quanto a verdade escandaliza, o quanto a verdade choca. Teve um episódio, cara, que foi muito interessante. Tava num casamento e foi uma cena que eu observei, tava próximo. E uma menininha, pequenininha, sei lá, seus 4, 5 anos, bem novinha, né? Foi conhecer a noiva e olhou pra noiva, né? Tava ela, a criancinha e a mãe, olhou pra noiva e virou pra mãe muito assustada, assim. Nossa, mas como a noiva é feia. Porque no imaginário, aquela coisa né? Conto de fada, sei lá, e tal. Mas ela simplesmente estava expressando a sua... Isso vale para um bebê feio, a né? A sua percepção. Então, não tem como chegar em qualquer lugar e você dizer... Nossa, que horrível. Mas que planeta ele é? É humano? É humano? Ai, caralho. Então... É inaceitável, né? A mentira, ela é um verniz social. A gente não é premiado por falar a verdade em alguns casos, né? Muito bom. Desde a educação, né? O que acontece? Uma criancinha ali no... Aconteceu... Só desculpa te interromper. Aconteceu semana passada na praia. Meu filho acho que nunca tinha visto alguém tão gordo, uma pessoa tão obesa. Falou, papai, olha que gordão. E a gente sem graça pra caramba. Mas, cara, pra ele não faz o menor sentido a gente falar, não pode falar isso e tal. A criança vai... Não, perdão, pode continuar. Inclusive, é considerado inserido na sociedade de questão saudável o indivíduo capaz de mentir. Um adolescente que não mente é um alvo de preocupação, até, porque significa que ele não está inserido na norma social. Uma criança, por exemplo, está lá no jardim de infância, a professora saiu, quebrou um aquário. A professora vem, quem fez isso aqui? A criança vai lá e fala a verdade, fui eu. O que acontece com ela? É punida. Punido. Vai pro canto pensar no que você fez. A criança vai pro canto pensar em vingança. Da próxima vez, Não precisa... Foi outro aqui, ó. Não precisa ser um... Ela entende, né? Eu falei a verdade e fui punido. Não precisa ser um gênio pra entender que ali a criança vai entender o que aconteceu e vai formular estratégias. E a criança, com o tempo, a mentira ela vai crescendo, desde culpar o cachorro até coisas mais elaboradas, enfim, né? Aí vai pegando esse gancho e imagine, aquilo que nasceu como... Opa! Aí, beleza. Aquilo que nasceu como uma necessidade de autoproteção, porque se eu falar a verdade, eu vou pro cantinho, enquanto meus amigos que mentiram estão lá brincando. Foram 3 pessoas, só uma confessou. Exato. Agora comece a pensar isso evoluindo ao longo da vida, né? Eu minto uma vez, eu tenho um ganho. Eu minto outra vez maior, o meu ganho potencializa. Maior. E aí nós vamos construindo, a hora que chega na fase adulta, aí você tem um indivíduo que começa a apresentar transtornos associados com a desonestidade. E aí, novamente, nós temos indivíduos que são premiados pela desonestidade. Quando você consegue pegar um exemplo, o indivíduo que tem uma tendência à personalidade maquiavélica. O que é o maquiavélico? É aquele que tem pouca ou nenhuma respeito pela moral, pela integridade. Ele manipula as pessoas, ele usa os outros como escada, um alpinista social, ele usa os colegas de trabalho. Chega no colega, poxa, você é a melhor pessoa para fazer isso aqui, preciso aqui da sua ajuda para ontem, cara, eu tô perdido. E aí imagine que sempre, quando nós falamos da mentira, desonestidade, eu gosto de dizer que ela é uma dança, né? Da mesma forma como a fraude, né? A fraude só acontece porque a vítima achava que era mais esperta do que o fraudador, né? Então essa dança, ela vai procurar o mentiroso, o fraudador, o desonesto, ele procura aqueles que aceitam melhor a sua história, os seus avanços. Ele começa a formar o seu hall de vítimas, onde ele vai ter sempre o menor esforço para ter benefícios em cima dessas pessoas. Então, imagine que a pessoa vai tendo sempre vantagens, ela vai subindo de carreira,
a gente sempre escuta falar do bonzinho que só se lasca, né? Isso em tudo. Relacionamento. Nossa, relacionamento, no trabalho. Então tem aquele cara que foi pra faculdade, estudou, fez pós, tá lá trabalhando. E também houve que puxa saco. Ou puxa saco, ou que dá o jeitinho. Que consegue mais fácil as coisas. Isso. E aí entra uma coisa que é fantástica, que é o chamado processo de racionalização. Né? O Davi deu um exemplo fenomenal. O que é a racionalização? Racionalização é quando eu começo a atribuir significado e justificativa para aquilo que eu faço de errado. Para mim é mentira. Ah, mas foi... Eu peguei esse dinheiro, mas, poxa, o pessoal tira meu couro não aqui me dá trabalho, valor, não me dá valor. Então, mas também... o que nós vemos, né? Ah, mas também usando essa roupa, tá pedindo. Entendi. Né? Então, as pessoas... Quando nós falamos de mentira e honestidade... Para que elas querem? Para se sentir menos culpado? O que acontece? O nosso cérebro, ele odeia admitir que ele é um malvado. Não, eu não sou mal. Eu sou todo vilão é herói da própria história, né? Isso, perfeito. E aí nós temos uma autoimagem e nós trabalhamos sempre no gerenciamento dessa autoimagem. Imagine que todos nós aqui temos uma régua, né? Essa régua, ela define até onde você vai para obter determinada coisa. Então imagine quando a pessoa fala assim, eu vou fazer o que for preciso para ser rico. Doa a quem doer. Ela fala ou ela pensa? Imagine que ela diz isso. Tá. Eu vou ser rico, não importa o que eu faça. O que você já entende? Que ela vai. Se ela precisar manipular, ela vai manipular. Roubar, ela vai... Exatamente. Então essas nossas... ir pra uma montanha no meio de uma tempestade, ela vai também. Levar uma galera. Isso. Pois é. E aí o que acontece? Essa reguinha, né, ela se chama... Tem um termo que é chamado de bounded ethicality, que é como se fosse nossa limitação ética. Essa reguinha, ela é muito maleável. Como que ela funciona? A gente começa sempre com uma reguinha bem justa, né? Eu sei que eu não posso fazer isso aqui, não posso pegar o lápis do meu amiguinho, porque é errado, papai me ensinou. Aí um belo dia, o amiguinho deixa o lápis lá, peguei. Não aconteceu nada. O que acontece com a reguinha dele? Faz assim, ó. Eu sei que eu posso ir até aqui. E aí, vai se ganhando confiança, e essa régua vai se expandindo e vão nascendo as racionalizações. Sempre, mas eu peguei porque eu achei que o amigo ia jogar fora. Tava lá, tava largado, eu achei que eu poderia cuidar melhor. Achado não é roubado. Isso, achado não é roubado. Olha só as justificativas. É um conceito que você sempre falou muito pra mim, era do ambiente, a conduta, a cultura de desonestidade do ambiente em si. Ah, entendi. Aí imagine o seguinte, né? Temos uma empresa... Eu não sei se isso vai acabar indo para outra direção, mas... quando essa pessoa vai ganhando terreno e aumentando essa régua e ela é punida pela primeira vez. O que acontece? Isso, né? Quando isso você ia completar alguma coisa ou dá para colocar isso? Dá para colocar da seguinte maneira. O indivíduo... Naquele exemplo que você falou do moleque pegou o lápis do outro. Vai se dando bem. Mas aí tem um dia que a professora fala, ei, seu estojo tá cheio de coisas de outros amiguinhos aqui. E aí? Agora eu vou te provocar com o seguinte exemplo. Imagina que você vai para Las Vegas. Tá. Você sentou lá na maquininha, caça-níquel, colocou a moedinha lá, plim, opa. Foi lá, plim, ganhou lá $200. Aí você foi de novo, plim, perdeu $150. Mas se você jogou 20 vezes e ganhou, você jogou uma e perdeu. Na sua cabeça fala assim, poxa, eu vou continuar, afinal de contas, eu ganhei mais do que perdi. Nós vamos criando o viés da confirmação e para aquilo que dá errado, eu acuso uma causa. Ah, mas essa não deu certo porque aconteceu alguma coisa que justifica. Essa vez, aí como falou assim, a criança vai pro canto e meu controle tá com um botão ruim aqui, ó. Perdi porque o analógico não tá funcionando. Não tava jogando sério. Quer essa aqui agora ou você? Vocês faziam isso quando era criança? Fazia pra caralho. Quando era criança, Quem tem irmão e nunca tirou o controle. Já fizeram isso quando você era criança de, não posso pular, não posso pisar no branco. Sim. Senão eu morro. Aí você vai, pisei no... Aí tipo, você olha, ninguém viu, você continua. Sim. E aí é sempre isso. Ela vai criar novas estratégias para mitigar aquela detecção. Falou, opa, peraí, eu sei que eu não posso colocar todos os lápis de uma vez no meu estojo. O erro foi esse. O erro foi esse. Então, nós vamos ficando viciados em mentir. Por quê? O nosso cérebro vicia mesmo? Vicia. E aí, não estamos nem entrando na questão da patologia, onde a pessoa tem algum distúrbio psicológico associado à mentira. Estamos falando de pessoas no dia a dia.
Aí o ambiente tem um grande peso pra Dopamina, isso. talvez, da recompensa. Isso. Da mesma maneira como quando eu tô frustrado, eu vou fazer o quê? Pego lá o potão de sorvete. Me sinto bem. Momentaneamente, depois vem a culpa, né? Obviamente. Mas a recompensa, né? A recompensa, ela vai fazendo com que aquele reforço, o estímulo seja reforçado.